Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais intensas e dramáticas da Bíblia. É uma história sobre um relacionamento que estava por um fio, um pedido de uma coragem absurda e uma restauração que, no fim, mudou o destino de um povo inteiro. E tudo começa com essa frase aqui de Moisés. Isso é muito mais que um pedido, viu? É praticamente uma condição, um ultimato. Para ele, a ideia de seguir em frente sem a presença de Deus era simplesmente impossível. Vamos entender o porquê disso. Então vamos lá para o primeiro ato da nossa história. É aqui que a relação entre Deus e o povo de Israel está quase se rompendo de vez. Logo depois do desastre do bezerro de ouro, Deus dá uma notícia que cai como uma bomba. Ele diz basicamente: Olha, vou mandar um anjo na frente de vocês para garantir a chegada na Terra Prometida, mas eu mesmo não vou. E o motivo? Era pesado. A santidade de Deus era tão pura, tão intensa, que no meio de um povo rebelde, a presença dele poderia literalmente consumi-los. E agora, presta atenção, porque aqui está o pulo do gato do argumento de Moisés. Ele saca que a terra prometida, a proteção de um anjo, nada disso valia a pena sem a presença. Era a presença de Deus que fazia deles um povo diferente de todos os outros. Sem isso, eles seriam só mais uma tribo qualquer perdida no deserto. E é isso que nos leva para o ponto de virada da história. Uma negociação de tirar o fôlego, super pessoal, entre um homem e o divino. E tudo, absolutamente tudo, estava em jogo. Para poder ter essa conversa, para buscar essa intimidade, Moisés arma um espaço sagrado, a tenda do encontro, mas fora do acampamento. E ali, a comunicação era direta, face a face. É um contraste enorme, porque enquanto o povo só podia assistir de longe a coluna de nuvem, que era o sinal da presença, Moisés entrava lá. A palavra hebraica para essa proximidade toda é panim. Não se trata de ver um rosto físico, sabe? A ideia é de uma intimidade completa, relacional. Era por isso que Moisés estava brigando, não por um conceito abstrato, mas por um relacionamento de verdade. E aí, com uma ousadia que, olha, é de arrepiar, Moisés dobra a aposta. A presença já tinha sido garantida, mas para ele ainda não era o suficiente. Ele faz o pedido máximo: então me mostra a tua glória, ou seja, a manifestação completa de quem Deus é. A resposta de Deus é simplesmente fascinante. É um equilíbrio perfeito entre revelação e proteção. Ele coloca Moisés num lugar seguro, na fenda de uma rocha, mostrando que, embora sua glória seja avassaladora, o seu cuidado é ainda maior. Nenhum ser humano aguentaria ver a sua face e continuar vivo. Agora sim, a gente chega na grande virada dessa história, porque Deus não só concorda em ficar, mas ele decide se revelar de um jeito totalmente novo, abrindo o coração da sua identidade. O primeiro sinal dessa restauração toda é o pedido para Moisés preparar novas tábuas de pedra. Pensa no simbolismo disso. As primeiras foram quebradas no ato de raiva, de decepção. Essas novas tábuas são um símbolo poderoso da graça, de uma segunda chance, de um recomeço. E antes mesmo de escrever nessas novas tábuas, Deus faz algo ainda mais profundo. Ele proclama o seu próprio nome, o seu caráter. Essa declaração se torna uma das mais importantes e mais citadas de todo o Antigo Testamento. É um equilíbrio perfeito entre misericórdia e justiça, graça e verdade. A palavra-chave aqui é chesed. Ela descreve um tipo de amor que é leal, fiel, que não desiste. Não é um amor baseado em emoção passageira, sabe? É um amor que está enraizado num compromisso, numa aliança. É essa a base do relacionamento que Deus está renovando com eles. Ok, mas qual a consequência visível, física, desse encontro tão profundo? A transformação não foi só espiritual, não. Ela foi literal. Imagina a cena. Moisés desce do monte e ele nem percebe, mas todo mundo vê. O rosto dele está brilhando, radiante. A pele dele resplandece. É uma imagem muito forte de um ponto central. Um encontro genuíno com Deus transforma a gente de um jeito que dá para ver. O povo fica com medo daquele brilho todo, então Moisés começa a usar um véu. E a dinâmica é super interessante. Ele cobria o rosto para falar com as pessoas, mas tirava o véu para falar diretamente com Deus. Ele era um mediador daquela glória, mas não a fonte dela. E para fechar, como essa história se resolve? Depois de tudo isso, como é que a comunidade, agora com o relacionamento restaurado com Deus, responde a esse ato de graça tão incrível? A resposta à graça não é ficar parado, é agir.
Moisés chama o povo para construir um tabernáculo, uma morada para a presença de Deus. E tem uma condição fundamental para contribuir. Tem que vir de um coração disposto, de boa vontade. A palavra hebraica para isso é nadab. Ela descreve justamente esse impulso generoso, espontâneo. Não é um imposto, não é uma obrigação. É a gratidão que simplesmente transborda em forma de oferta. E a resposta do povo é simplesmente extraordinária. A comunidade inteira se mobiliza. Homens e mulheres trazem joias, mulheres habilidosas fiam os tecidos, os líderes trazem pedras preciosas, cada pessoa contribui com o que tem e com o que sabe fazer, todo mundo movido por um mesmo propósito. E aqui tem um detalhe sensacional. Deus enche os artesãos, Bezalel e Aholiabe, com o seu espírito. Essa capacitação divina não era só para profetizar, era também para a arte, para o design, para o trabalho manual. O trabalho criativo é visto como algo sagrado. Então, olha só como o ciclo se fecha. A história começa com uma ruptura, com a ameaça da ausência de Deus. Daí vem a intercessão de Moisés, que leva a uma revelação profunda. Essa revelação causa uma transformação pessoal, que por fim inspira uma resposta criativa e generosa de toda a comunidade. E, no fim, a história nos deixa com uma pergunta. Porque ela não é só sobre o passado, né? Ela nos desafia a pensar o que uma comunidade transformada pela graça constrói hoje. Quando a gente age com o coração disposto, generoso, o que nós criamos juntos? Fica aí a reflexão.